Torcedor vascaíno, é hoje dia de Vasco da Gama, às 6h30 da tarde, no nosso Caldeirão de São Januário, Vasco e Botafogo se enfrentam pela 12ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um jogo decisivo, um jogo muito importante para o Vasco dentro deste Brasileirão. Um jogo que poderá afastar o Gigante da Colina deste atual cenário de zona do rebaixamento. E é claro, aqui neste Acorda Vascão iremos trazer aí a vocês algumas informações importantíssimas sobre esse jogo que vai, é claro, trazer grande ansiedade para todos nós durante este sábado. Além disso, trazer também algumas informações importantes sobre o mercado da bola, pois o cria Felipe Coutinho está voltando para casa a cada hora que passa. O cria se aproxima. Ontem, um dos maiores jornalistas esportivos do mundo, que é o Fabrício Romano, confirmou aí a informação que realmente Coutinho está cada vez mais perto do nosso Cruz Maltino. Vamos falar também aqui neste Acorda Vascão sobre Thales Magno. Ontem muitas informações surgiram sobre a possibilidade real e iminente de um acerto do Thales com o Atlético Mineiro, mas a gente tem novidades a trazer aqui a você agora neste Acorda Vascão. Então é claro, um Acorda Vascão movimentado, agitado, de muitas novidades que você aí do outro lado não poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, vem agora aqui embaixo e já se inscreva aí no canal do Gigante Vasco. Contamos muito mesmo com a sua presença, contamos muito mesmo com o seu apoio. Inclusive esse aqui, ó, é o Acorda Vascão, é o primeiro vídeo sempre do nosso canal, sempre saindo às 7 horas da manhã. Um vídeo para você que é membro do canal, tem acesso exclusivo antes das 7 horas da manhã. Ele sai às 7 horas para o público geral, mas para quem é membro, sai num horário antecipado. Então, você, por volta das 5 horas da manhã, 5h30, 6, já vem aqui ao canal que o Acorda Vascão estará à sua disposição. E eu quero aqui mandar até um abraço para o José Eudes da Silva e para o Maxwell Nazaré, os dois últimos membros aí do nosso canal do Gigante Vasco. A gente sempre tem esse costume, né, de mandar um abraço para quem apoia o nosso canal. Então, um grande aí abraço para todos vocês. E para quem ainda não é membro, se torne membro e ajude aí o crescimento do canal Gigante Vasco, que tem acesso aí, é claro, a conteúdos exclusivos. Contamos muito com a ajuda e o apoio de todos vocês. Então, se inscrevam, curta, compartilhe o nosso vídeo. A sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento, como a gente já costuma falar a vocês. Estamos aí no objetivo de chegar à marca dos 134 mil inscritos e eu conto muito com o apoio de todos vocês que estão aí do outro lado. Além disso, curta o vídeo para que cada vez mais pessoas também possam ser notificadas do nosso trabalho e conheçam aqui o nosso canal. Show? Vamos embora então, Vascão. Sem muita enrolação, falar, é claro, sobre o nosso Vasco da Gama, porque hoje, né, temos Vasco da Gama e Botafogo. Um jogo importante, um jogo decisivo, inclusive, ao meu ver, para o Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje não vive o melhor momento dentro da competição, mas vive desde o começo do Brasileirão, querendo ou não querendo, um dos melhores momentos. Está fora da zona do rebaixamento, vive um momento de alívio após ter conquistado a vitória no sábado passado contra a equipe do São Paulo, no mesmo São Januário, uma goleada pelo placar de 4-1. No meio da semana, o Vasco jogou um futebol até para conseguir pontuar contra o Bahia em Salvador, porém, por conta de erros de arbitragem, o ponto acabou não sendo conquistado. O Vasco foi derrotado dentro da Arena Fonte Nova e permanece aí bem coladinho na zona do rebaixamento com os seus 10 pontos. Está na 16ª colocação, como está aparecendo aí na imagem a vocês, enquanto abaixo do Vasco temos Atlético Goianiense com os mesmos 10, Corinthians com 9, Grêmio com 7 e o Fluminense, lanterna do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos. Hoje o Vasco da Gama, enfrentando o Botafogo dentro de São Januário, tem a possibilidade de se afastar da zona de rebaixamento e ficar a 3 pontos de distância do Z4, né, dessa zona perigosa, e ultrapassar equipes como Vitória, Cuiabá e Criciúma, que dentro da tabela de classificação do Brasileirão tem 12 pontos com
conquistados. O Botafogo, adversário do Vasco nesta tarde de hoje, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 23 pontos, estando aí apenas um pontinho atrás do Flamengo, que é o atual líder do Brasileirão. Um jogo em que havia até uma expectativa negativa quanto à presença de público, mas que até o momento muitos ingressos já foram emitidos, tá? Até ontem, a última parcial divulgada pelo Vasco, mais de 15 mil ingressos já haviam sido emitidos pelo torcedor vascaíno, sendo que os ingressos destinados à arquibancada todos já foram esgotados, no caso, vendidos. Não há mais ingressos à disposição para o setor da arquibancada em São Januário. Restam apenas os ingressos para o setor VIP e o setor social. O técnico Álvaro Pacheco vem para esse jogo de hoje com algumas mudanças, algumas novidades. A gente até chegou a informar a vocês no Boa Noite Gigante ontem, né? Ele contará com 2 ausências importantes dentro da sua equipe, que ele considera ser a titular, pelo menos foi a equipe que a gente viu, o Rafael Paiva, montando o time contra o São Paulo e contra a equipe do Bahia. Essas 2 ausências é o Matheus Carvalho e também o David. E é claro, o técnico Rafael Paiva terá que buscar substitutos dentro do elenco para essas 2 posições. E além de buscar substituto para esses 2 jogadores, contará também com o retorno de Payet. Então, assim, muitas mudanças acontecerão. A expectativa é que sejam mudanças tranquilas, sem nenhuma mudança radical, com a entrada do Sforza ou do JP no lugar do atleta Matheus Carvalho, e a entrada do Rossi ou do Ryan no lugar do David. Mas há a possibilidade dele até ser um pouco mais radical, voltando com o Payet no setor de meio campo, entrando no lugar do Estrela, que vinha sendo titular tanto contra o Botafogo quanto também contra a equipe do Bahia. Talvez colocar o Lucas Piton na ponta esquerda e colocar o Vitor Luiz na lateral esquerda. Mudanças desse jeito, mas a gente vai deixar para trazer tudo isso no Fala Gigante, no vídeo que a gente vai estar colocando pela parte da tarde. Então se prepare, fique ligado, um jogo muito importante, um jogo decisivo, um clássico contra o rival, em que o Vasco da Gama tem ultimamente um retrospecto não tão bom como já teve durante a história. Querendo ou não querendo, o Botafogo, a gente sabe mais do que ninguém que é um freguês histórico do Vasco da Gama, mas pelos últimos momentos vividos pelo Vasco dentro do futebol brasileiro, acabou se tornando um clássico muito equilibrado entre as 2 equipes. A última partida de Vasco e Botafogo, no ano de 2023, o Vasco conseguiu conquistar a vitória dentro do nosso caldeirão de São Januário, pelo placar de 1-0. No ano passado, no total, foram 3 partidas, com uma vitória do Vasco em São Januário, no segundo turno, pelo placar de 1-0. Uma derrota do Vasco no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, pelo placar de 2-0, no estádio Newton Santos para o Botafogo. E uma vitória no Campeonato Carioca pelo placar de 2-0, à época até com o Alex Teixeira marcando um gol a favor do Vasco da Gama. Então é um jogo duro. É um jogo decisivo, um jogo importante. E é claro, um jogo que Álvaro Pacheco contará com o retorno do craque, o nosso camisa 10, o nosso francês Dimitri Payet. E o próprio Álvaro Pacheco não, né? O técnico Rafael Paiva, cismei com o Álvaro Pacheco. E o próprio Rafael Paiva, após a partida contra a equipe do Bahia, nesta última quarta-feira, foi questionado exatamente sobre isso, sobre o retorno de Dimitri Payet ao time titular. No jogo, ele ainda não deu uma certeza sobre a presença de Dimitri Payet, mas ele falou sobre a importância desse atleta dentro do elenco. Então dê uma olhada aí nas palavras de Rafael Paiva sobre o Payet de volta à lista de relacionados e sobre a importância desse atleta para o elenco Cruz Maltino. Payet é um jogador muito talentoso, né? Sempre falei que ele faz muita diferença dentro de campo. É um jogador que está na transição e se ele estiver bem, é um jogador que com certeza faz muita diferença. Ou entrando jogando, ou entrando no decorrer do jogo, depende da minutagem, se ele aguentar. É um jogador que faz muita diferença, é um jogador que tem o espírito que a gente acredita, né? Então, se ele tiver à disposição, com certeza vai contribuir muito, assim como os outros jogadores. Assim, todo mundo tá se doando ao máximo, todo mundo no treino, no vestiário, no banco, torcendo o tempo todo. Então, tenho certeza que quem entrar vai dar o melhor e a gente vai lutar muito para buscar essa vitória aí. Hoje ele está mais para voltar ou para não voltar? Ele tem uma transição, amanhã eu acho que ele vai fazer um treino mais aberto, acho que amanhã vai ser um termômetro bom aí pra gente ter essa convicção ou não se ele vai jogar. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? O Vasco da Gama com o craque de volta, com o Dimitri Payet à disposição do técnico Rafael Paiva. E fica aí a pergunta até para você. Na sua opinião, você aí no lugar de Rafael Paiva, já colocaria o Payet dentro de campo, sendo que ele está há mais de 20 dias sem jogar? A última partida dele foi lá no início de junho, contra o Flamengo no Clássico pelo Campeonato Brasileiro. Ou você seguraria o Payet, colocaria ele no segundo tempo e deixaria o Estrela como titular do Vasco da Gama para essa partida de hoje contra a equipe do Botafogo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Um jogo decisivo, um jogo importante que a gente vai estar trazendo
ainda mais detalhes, né, no Fala Gigante, que já estaremos colocando aqui no canal. Agora eu quero trocar uma ideia com vocês, inclusive, sobre o que estará acontecendo nesse clássico, tá? O Vasco da Gama que vem se posicionando no mercado à procura de novos profissionais. O Vasco que realizou uma limpa, né, no seu departamento de futebol, na sua SAF, saídas do CEO Lúcio Barbosa, da SFO, que é a diretora financeira Cátia dos Santos, a saída de Pedro Martins, o diretor executivo, a saída do chefe de operações, a saída do diretor de comunicação, assim, muitas saídas aconteceram e muitas lacunas hoje se tem dentro da SAF Cruz Maltina. E essas lacunas, terão que ser preenchidas. Informações ontem do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco já encaminhou a chegada de um CEO e de um SFO. O CEO é o cargo-chefe da SAF e o SFO é o diretor financeiro. Esses dois nomes, de acordo com informações da Atenção Vascaínos, já estão fechados, definidos e tendem a ser anunciados na próxima semana. Inclusive a informação é que o CEO do Vasco que virá é um torcedor do Vasco, o que é muito importante para que essa identidade do Vasco da Gama, esse DNA vascaíno, que é um assunto muito tocado pelo Pedrinho durante todo o trabalho dentro do Vasco da Gama, continue acontecendo dentro da estrutura de SAF. Inclusive, sobre o novo diretor executivo, que será o ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana, a informação é que ele estará hoje em São Januário, tá? O jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação que ele, anteontem, quinta-feira, esteve presente no jogo do América de Natal, pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro, a Série D, e hoje em São Januário ele vai estar presente contra a equipe do Botafogo e segunda-feira, depois de amanhã, já vai iniciar os seus trabalhos de uma forma oficial. Então assim, realmente Marcelo Santana, esse novo diretor executivo, está com tudo, está animado, vai fazer de tudo aí para fazer um grande trabalho à frente do Vasco. A gente já trouxe muito, né, sobre o Marcelo Santana aqui, já rasgou elogios a esse profissional que o Pedrinho trouxe. Eu tenho convicção, tenho certeza que vai ajudar muito o nosso Vasco da Gama para continuar um trabalho, aliás, para iniciar um trabalho, né, que infelizmente a SAF prometeu construir, porém acabou não construindo. E falando, inclusive, aqui em chegadas, o Vasco da Gama não vai trazer apenas diretores, executivos, CEO, SFO. O Vasco vai trazer também jogadores. Havia até uma grande expectativa em determinada parte aí da torcida sobre Thales Magno, né? A gente até chegou a muito informar aqui a vocês o desejo interno do Vasco da Gama em trazer esse jogador. E volto aqui a tocar até no ponto do DNA vascaíno, porque o Thales é um cria das categorias de base do Vasco. O Pedrinho tem como principal objetivo recuperar esse DNA vascaíno para dentro do vestiário. Pedrinho, a partir de uma análise feita, né, com o seu grupo de gestão, identificou que dentro do Vasco faltava muito esse DNA. E um dos grandes objetivos da gestão de Pedrinho é recuperar esse DNA no Vasco. E a recuperação desse DNA, é claro, não passa por isso, mas isso ajuda, no caso, trazer pessoas identificadas com o Vasco para dentro do Vasco. Não à toa, né, teremos aí, a gente vai até falar sobre isso em breve, o pacote reforços do Coutinho, do Souza e do Teixeira. 3 crias, 3 torcedores do Vasco, 3 amantes do Vasco, 3 jogadores com o DNA vascaíno. Um CEO do Vasco, um CEO com DNA vascaíno. O diretor técnico Felipe, um diretor técnico com DNA vascaíno. Felipe é o maior vencedor de títulos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, assim, é sobre isso. E o Thales Magno é um atleta que se enquadra exatamente nisso, nesse DNA vascaíno. Um criado da base, um atleta que estudou no Colégio Vasco da Gama, um jogador que foi revelado em São Januário, que sabe a grandeza do Vasco, estudou dentro do Vasco, viu um Vasco ser campeão da Copa do Brasil em 2011 com craques ele já dentro do Vasco, então ele está acostumado com essa grandeza do nosso clube. E o Vasco da Gama está tentando repatriar o jogador. Ontem a gente teve informações lá diretamente de Minas Gerais de que o Atlético Mineiro teria negociações avançadas com o Thales. A gente até chegou a informar isso a vocês no Fala Gigante de ontem. Mas ontem mesmo, porém na parte da noite, o jornalista Lucas Tanaka, ele trouxe uma novidade sobre esse caso do Thales Magno. E a gente vai trazer ela aqui a vocês agora. A informação é que realmente havia um grande desejo do Atlético Mineiro em contratar o Thales Magno, mas nesse momento isso dificilmente irá acontecer. Por quê? A gente até chegou a informar que o New York City, que é o clube hoje que detém os direitos econômicos do Thales, pede entre 50 e 70 milhões de reais para a liberação do Thales. Valores exorbitantes, que o Vasco não tem condição de pagar, mas que também o Atlético não tem condição de pagar. Então, exatamente por esse motivo, mesmo que haja um interesse grande do Atlético em contratar o Thales Magno, o clube de Minas Gerais não vai pagar esse valor pela compra dos direitos econômicos do atleta. É uma situação muito semelhante à do Vasco. 2 clubes que querem o jogador, mas que não estão dispostos a pagar esses altos valores pelo atleta. Então hoje o Thales, até o momento,
até segunda ordem, até o início dessa janela, fica no New York City, tá? Não vem pro Vasco, não vem pro Atlético, mas é o interesse do Vasco. O Vasco tenta jogar com o clube americano que detém os direitos econômicos do jogador essa situação de ser um cria do Vasco, de estar no Vasco da Gama, num clube onde ele vai ser bem tratado, vai ser bem cuidado, é a casa dele. Manter um bom relacionamento com o New York City e Vasco da Gama também é algo que o Vasco tenta jogar esse jogo. O fato dele vir ao Vasco, jogar no Vasco, ser titular no Vasco, brilhar no Vasco, ganhar novamente um nome no mercado no Vasco, é algo que o Vasco da Gama está tentando colocar à mesa para tentar negociar um empréstimo. O Vasco realmente formalizou uma proposta pelo Tales, tá? Porém, uma proposta de empréstimo até o meio do ano que vem, o que o New York até o momento não aceitou. Mas o Vasco ainda negocia e tenta a contratação desse ponta esquerda, uma posição hoje carente dentro do Vasco, e o Vasco enxerga o Tales como nome ideal para esta posição. É um baita de um nome, mas o fator, né, de negócio do New York querer a venda e o Vasco só estar disposto ao empréstimo impede muito as tratativas. Mas também é ver as cenas dos próximos capítulos. A gente que trabalha desse lado da tela já sabe muita coisa que aconteceu no futebol, então é muito importante a gente nunca dizer que não vai acontecer. Pode acontecer, porém é muito difícil. Volto a repetir, um nome que interessa muito e seria um baita de reforço, né, para o nosso Vasco da Gama. Falando, é claro, em reforço, é impossível a gente não falar sobre o maior reforço do Vasco nessa janela de transferências, e, ao meu ver, um dos maiores reforços do futebol brasileiro, não apenas nessa janela, como no ano todo de 2024, que é o Felipe Coutinho. Se fosse um Felipe Coutinho chegando num Flamengo, num Corinthians, no Palmeiras, a imprensa brasileira estaria louca, maluca da cabeça, só falando sobre Felipe Coutinho. Como é um jogador cria do Vasco, vindo para o Vasco, a imprensa brasileira vai ficar quieta. Coutinho é craque de bola, é diferente, e havia uma grande dúvida, né? A gente que diariamente está com vascaínos, conversa com vascaínos, e a grande pergunta que a maioria dos vascaínos faz é exatamente essa, né? Lucas, o Coutinho vai vir? O Coutinho vai fechar? Eu ontem estava até com um grupo de vascaínos, em uma conversa, o assunto Coutinho foi levantado. E aí, em determinado momento, esse grupo, um dos que estavam presentes, ele fala, eu acho que o Coutinho não vem mais não. Não confio mais no retorno do Coutinho, eu acho que ele não vem mais. Então, assim, o vascaíno desacreditou por conta da demora. Mas só para te falar, essa demora não envolveu o Vasco. A parte que o Vasco tinha por responsabilidade foi feita. A demora para a chegada do Coutinho envolveu o Aston Villa. Coutinho é um jogador que tem contrato com o clube inglês, tinha até o meio de 2026, e conseguiu uma rescisão contratual mútua com o clube inglês. Mas era necessário que essa rescisão fosse anunciada, oficializada, para que ele assinasse com o Vasco. E a informação que temos a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão é que sim, nesse momento a rescisão está encaminhada, está definida, está assinada, porém só ainda não foi oficializada, publicada. Assim que ela for publicada, ou seja, assim que ela for oficializada, Felipe Coutinho vai ficar livre no mercado e vai assinar com o Vasco da Gama. A informação é que já está tudo certo entre o Vasco e o jogador. 2 semanas atrás, Coutinho e seus representantes haviam apresentado as condições, esperavam um movimento do clube que ocorreu, tá? Já existe um acordo selado entre as partes, do tempo de contrato, do pedido salarial. Então, nesse momento, como foi se dado tudo ao Coutinho sobre o que ele pediu, o próprio Coutinho deu um sinal verde nesses últimos dias para o Aston Villa dar prosseguimento à sua rescisão. Lembra que a gente comentou com vocês que o Coutinho só ia fechar essa rescisão contratual com a Aston Villa, que já estava engatilhada, assim que ele visse no Vasco da Gama os seus pedidos, né, as suas exigências sendo feitas. Como as exigências foram cumpridas, Coutinho deu sinal verde para que a rescisão contratual na Inglaterra também viesse a ser prosseguida. Essa semana o Vasco avançou ainda mais, né, o Coutinho, avançou ainda mais com a rescisão contratual lá no Aston Villa, enquanto o Vasco aqui encaminhou os acertos do Souza e do Alex Teixeira, já certo. Inclusive ontem o Souza teve seu anúncio de rescisão contratual oficializado, né, por meio do próprio Basak Serrir, clube que ele tinha os seus direitos econômicos ligados pelas redes sociais. Então o Coutinho está muito perto. Ontem, até mesmo o jornalista Fabrício Romano, que é um dos maiores jornalistas aí do mundo do futebol, ele colocou essa imagem aí nas redes sociais e a frase, né? Felipe Coutinho acertou todos os termos para retornar ao Vasco da Gama. O contrato está quase pronto. Detalhe final necessário: rescisão de contrato com Aston Villa, conforme informou o GE Globo. O Aston Villa está preparado para dar luz verde para Coutinho sair em breve. Então, assim, tudo fechado, tudo certo. Coutinho será o novo reforço do Vasco. E a expectativa é que quanto antes sair esse anúncio oficial venha a acontecer. Um baita de um jogador, um baita de um cria, um jogador diferente, um cracaço de bola, um atleta que verá e mudará muito
o patamar desse Vasco. Fica a dúvida, um Coutinho com Payet, sem Payet, com Estrela, sem Estrela? Será que Souza, Coutinho e Alex Teixeira virão e terão a disposição de jogar junto? São dúvidas que ficam aí na cabeça do torcedor vascaíno, mas dúvidas boas por ter um craque à disposição do técnico que virá ou do técnico que permanecerá, no caso, Álvaro Pacheco. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, deste sabadão, e já estaremos aí com o nosso Fala Gigante. Hoje teremos um Boa Noite Gigante legal, que é o pós-jogo de Vasco e Botafogo. Esperamos aqui estar abrindo esse pós-jogo alegre, feliz, com uma vitória do nosso Vascão. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.